Bem-vinda ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. Meu nome é Carol Hessel e é um prazer ter você aqui. Espero que de volta, mas se for o seu primeiro vídeo, é aqui que você vai encontrar histórias reais da maternidade, vai encontrar histórias para te inspirar. A vida de mãe nua e crua tá aqui. A gente não tá aqui para só contar coisa linda, porque tem o lado lindo sim de ser mãe, mas também tem os desafios. Então a gente vai contar essa dualidade, vai contar como é que foi as nossas experiências, eu compartilhando as minhas experiências e a convidada também. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Gabriela Guerra. Gente, Gabi, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade aí. Gente, estamos chique hoje. Médica dermatologista. A gente vai falar da vida de mãe dela, mas é óbvio que vai ter casquinha. Não tem como não tirar uma casquinha e perguntar alguns assuntos desse mundo da dermatologia. Mãe da Giovana primeiro. Giovana, 5 anos. É porque, gente, é uma diferença tão pequena e o Gustavo é enorme. Então eu vejo as fotos, eu acho que o Gustavo é o maior. Mas não, o Gustavo tem quase 4. A Giovana tem 5. E esposa do Guilherme, que também é cirurgião plástico. Então, gente, imagina essa família. É o combo, entendeu? Cuida de você, assim, o corpício, rostinho. Você sai lá voltando pra jovialidade. Mas, Gabi, então, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui. É um prazerzão estar aqui com você, escutar mais das suas histórias, porque, assim, rede social é aquilo, né? A gente vê nos bastidores, você compartilha muito do seu trabalho e compartilha lá umas coisas dos filhos. Uma pitadinha. E aí, hoje é para trazer as histórias reais. Vamos lá. Os desafios que você enfrenta, as coisas boas, as coisas não tão boas, porque é isso. Somos vulneráveis aqui para justamente inspirar outras mães, para que outras mães não se sintam tão sozinhas. Porque às vezes aconteceu uma coisa com você, e aí a gente fica pensando, meu Deus, só comigo tá acontecendo. E aí alguém vai escutar a sua história e vai falar, caramba, olha, a doutora Gabriela tá ali, e aconteceu com ela também, então, é isso ufa, sabe? Isso dá um alívio, né? Compartilhar, né? As pessoas, isso só ajuda, a gente pode ajudar muita gente e a gente não sabe como, né? Não sabe como, exatamente. Bom, então vamos começar falando da sua gestação e do seu parto. A Gi nasceu de parto normal, foi sua primeira gestação, foi planejada? Foi planejada, Você que já queriam, tava tudo certinho. E como foi essa gestação? Foi tranquila? Teve alguma intercorrência? Foi a sua primeira gestação? Você já tinha perdido, talvez, eventualmente, algum outro filho? O parto normal? Conta um pouquinho desse processo aí, de gestar e de parir. Bom, começar a falar da maternidade, tem que falar do casamento, né? Eu e o Guilherme, a gente já tava junto aí uns 7 anos, a gente casou já com 8 anos de namoro, conheceu na faculdade. Então a gente já tinha em mente, a gente queria casar e depois de uns 2 anos ter o filho aí, né? Foi tudo muito planejado. Só 2 anos quando a gente, vamos fazer o filho e tal, teve o Zika vírus, lembra da época? Lembro, caraca, é verdade. Aí eu falei, não dá, vamos esperar mais um pouco. E aí o meu obstetra falou, olha, não tem mais o que esperar, tem que ter, né? Sempre vai ter alguma coisa sempre e tal. Sempre a gente adia, né? E aí eu engravidei, foi muito planejado, foi super tranquila a gestação, trabalhei até 36, 37 semanas. Caraca, barrigudona. Barrigudona. Engraçado, minha barriga não ficou tão grande, sabe? Eu ganhei uns 12, 13 quilos, foi super bem, fazia atividade física, foi assim, tranquilíssimo. Sempre quis parto normal, sim. Eu venho de uma família de médicos. Minha mãe teve parto normal, de cócoras. Meu avô que fez o parto. Eu sou de Goiás, não sou de São Paulo. Então, eu sempre tive aquilo do parto normal, né? Enfim. E eu procurei essa dica é super importante para quem quer ter parto normal. Você tem que ir no médico que faça parto normal. Não parece alguém besta, que né? Parece óbvio, não é óbvio, gente. Quanto mais você faz, mais você tá habituado. Mas meu médico falou que faz. Não, você tem que ir alguém que faça. O meu, eu sabia que ele fazia. Minha cunhada tinha sido parto normal. Ele falou, não, eu faço, então eu tive super confiança. Dr. Mariano Tamura, que é assim, melhor médico ever, ele é ginecologista, obstetra, e aí você tem que ter muita segurança nisso. Só que eu deixei muito claro, eu quero normal, se não der, tá tudo bem. Perfeito. Não pode ser a louca do parto normal, pelo amor de Deus. As coisas de parto em casa, eu como médica, fica a minha sugestão aí. E me escutem,
não tenha parto em casa, a gente tem que ter no hospital, tá? No hospital, se tiver alguma intercorrência. Ah, mas a Gisele Bündchen teve, ela tava com ambulância na porta da casa dela, não é tão simples. Enfim, então eu me programei para isso, tal, não fazia muitos exercícios específicos, mas fiz exercício físico a gestação inteira. Então, deu 38 semanas, eu falei, eu quero que nasça, eu não tava aguentando mais. Nossa, minha mãe começa a veio, dar um negócio, né? Você falou, não vai nascer nunca mais. eu falei, agora no fim não da gestação, a minha nasceu de 40 semanas e 5 dias. Juro por Deus. Eu falava, ela não vai nascer, ela não vai nascer, ela não vai nascer. Porque os dias, e todo dia as pessoas perguntando, e aí, nasce quando? vai nascer? Tá com cólica? Tá com... Ai, é um porre isso. Você já com 38 já não aguentava mais. Não tava. Eu tava sentindo apertando muito, tava desconfortável, era o carnaval. Minha família inteira veio, né? Minha mãe, eu tenho uma irmã mais nova, enfim, todo mundo veio. Eu falei, vai ter que nascer agora. E era carnaval, aí eu comecei a fazer muito exercício, muito na piscina, andava. Aí ele falou, agora pode nascer. E agachamento, ele falou, quanto mais exercício você fizer, mais vai estimular o trabalho de parto. Aí você foi a louca dos exercícios. Fui a louca do exercício, queria que nascesse logo. Ou seja, gravidinhas que estão ali, ó. Mas tem que passar pelo menos de 38, né? 36, a gente sabe que o pulmão tá formado, mas o ideal é esperar até umas 38. Pós 38 semanas, pega a ver, manda ver. Essa é a dica nos exercícios, agacha, levanta. Ajuda. Caminhada também. Muito, caminhava assim. Enfim, e aí rompeu a bolsa. Ufa. Mas rompeu. Você já estava tendo as contrações antes? Não, ou foi muito aquela. Sem ritmo nenhum, né? Tava tendo algumas mais espaçadas, não ritmadas. Não ritmadas. E aí depois que rompe, aí o negócio aí começou a pegar. E eu tava em Vinhedo, que é interior, a 1 hora daqui, a gente veio. Eu já em trabalho de parto, liguei pro médico. Tava. Ai, mulher! Meu marido desesperado, eu sou muito tranquila. Nossa, falei, Gabi. vamos, e com dor e tal. Falei, não, vamos. Chegamos no Einstein eu tava já com 4 centímetros de dilatação, já em franco trabalho de parto. E aí eu sabia também que eu precisava esperar o máximo possível para receber anestesia. Porque senão você começa a espaçar muito as contrações, trabalho de parto se alonga muito, né? Então, aí ele tinha uma enfermeira obstetriz que me ajudou muito. Eu fiz muito exercício lá no hospital mesmo, agachamento, chuveiro, tudo, e bola. Sem anestesia? Sem, quase morrendo. Aí chegou uma hora, eu falei assim, então chama anestesia. Não, ele mora aqui perto, ele já tá chegando. Era uma quarta de cinzas, e aí ele chegou, já não tava aguentando, tava com 8 para 10, aí demorou um pouco no expulsivo, mas foi maravilhoso, aí nasceu, tudo bem, perfeito. Foi muito bom. Então a anestesia você tomou? No finalmente. Finalmente. Tava morrendo, tanto que ele teve que fazer uma dupla anestesia, eu tomei RAC e peridural. Tá com muita dor. Aí demorou um pouco mais o expulsivo, assim. Acabou. Porque normalmente é isso, né? Você que é médica, óbvio, você não é especialista nisso, mas quando toma anestesia, acaba prolongando um pouco mais, prolonga, né? Porque aí você dificulta, você tem que fazer, você não sabe a hora que vem a contração, você tem que falar na hora que eles falam. O médico fala e você tem que fazer a força, é isso? É isso. Entendi. Não é uma coisa tão natural como se você estivesse sentindo literalmente, exatamente. Né? E aí dificulta um pouco a dilatação. Mas o meu trabalho de parto começou 10 da noite, ela nasceu 6 da manhã. Foi rápido. Maravilhoso. Para uma primigesta, a média aí, primeira vez, é 15 horas. O meu foi de 10. Caramba, então foi maravilhoso, maravilhoso. E assim, gente, é incomparável, né? Nasceu, ela nasceu às 6, 8 horas da manhã. Não. Ele deu uns pontinhos no períneo, gente, não tem como, né? Um canal de parto ali. Mas não doeu, assim, não ficou super dolorido, porque eu conheço algumas mães que tiveram alguma laceração e tudo mais, e sentiram muita dor. Então, mas isso é seu, né? Nem do médico, né? Às vezes lacerou um pouco, não tem jeito. Mas pra você ali, foi super tranquilo, super tranquilo. Legal. 8 horas da manhã eu tava lavando o cabelo. E assim, mas por quê? Além de ser mais fisiológico, você vai estar com um bebê ali, né? Então você vai ter que levantar, você vai ter que fazer, você não pode ter movimentação limitada, entendeu? É muito difícil, nossa. Aí esse foi o primeiro parto, foi liso. Aí, perfeito, maravilhoso. A amamentação, outra dica que eu falo, tipo, isso o médico me falou, aproveita esse momento que você tá no hospital, as meninas,
a enfermagem ali da criança, Da equipe, da pediatria, elas sabem o jeito da amamentação. Você tem que sair daqui sabendo amamentar. Isso é uma coisa que quase ninguém fala. E que assim, a gente vê as enfermeiras e aí você acha que as enfermeiras estão lá só pra ver se tá tudo bem. E não usa as enfermeiras, não usa, né? Exatamente. Eu falei, não, vem cá, me ajuda aqui. Não é assim, gente, não é pra doer. A pega correta não dói. Não dói. E outra dica muito importante que o meu pediatra deu, fala, não deixa ficar mais que 20 minutos em cada mama. Por quê? Ficou mais, ele vai começar a mastigar ali seu mamilo, neném, e vai machucar mais, você não vai conseguir dar. Passou de 20 minutos, ele tá dormindo, ele tá chupetando. Então, assim, troca a mama. Ah, deu 20 minutos e acabou, né? O que deu, o que não deu, não deu. O importante é fazer a prega direitinho. E a gente sabe que tem o leite aí, a primeira mamada que ele dá, os primeiros minutos, é um leite mais diluído, mais aquoso, mais para matar a sede. A gordura vem no fim da mamada. Então, muito importante é dar uma mamada eficaz. O que é mamada eficaz? Isso eu lembro do pediatra falar também. O neném tem que sair parecendo bêbado, assim. Ele pegou a última mamada, que é de gordura, que dá saciedade, que enche a barriga. Então, é muito importante. E se não deu na maternidade, hoje a gente tem consultora de amamentação, gente. Isso é muito importante. Muito. É uma coisa que, assim, fez laser no meu peito, ajudou muito, aliviou muito na dor, porque no começo, a Bela pegava errado, e aí fazia, né? Você pega o mamilo, você diminui o mamilo, porque você tem que. O seu mamilo tem que entrar na boca de um neném que nem tem boca, quase. É uma coisa, você fala, gente. Isso que meu mamilo nem era grande. Eu tenho umas amigas que falam, meu Deus, ela não vai conseguir. Como esse mamilo vai entrar na boca do neném? E aí acabou machucando. E aí, quando começa a machucar, isso que não foi nem grandes fissuras, foram machucadinhos mesmo. Começa a ser muito doloroso. Começa. E aí a amamentação começa a ser um transtorno. Aí começa a ser um transtorno, e aí tem a pressão social, mas o neném tá com fome, mais isso, tá chorando, vamos dar, tudo é fome, fome. Não, gente, nenéns choram. Nenéns choram. E exatamente. Ponto. Ele acabou de sair de um lugar gostosinho, protegido, seguro, escurinho, quentinho, para um mundo em que ele tá solto, literalmente. Não é que tem os charutinhos, né, pra deixar o... Eles falam, o quarto trimestre, né, da gestação. A estrogestação, né? Então, pessoal, mulherada... Você falou de laser, uma dica também muito boa, eu como médica, que eu fazia? Eu tive sim fissura, mas o mais importante é tratar o quanto antes, né, pra não deixar virar uma mastite, uma infecção. O que eu fazia? Começou a dar fissura, daí nos primeiros 15 dias, vai dar, não tem jeito, né? Porque a pele vai dando uma acostumada, uma acomodada. Você pega, que a sua luminária não é tão forte. Uma luz amarela que você tenha, uma abajur, alguma coisa. Você deixa a 30 centímetros, porque se você deixar muito perto, assim, do mamilo, você pode queimar. Deixa a 30 centímetros, 15 minutos. É um laser. Gente, dica de ouro aqui. Porque eu nunca ouvi falar isso. Não tem o creminho, aquele lá, a gente usou... aquele roxinho, né? Não, eu passava, é luz, gente. Passava, aquilo, mas não funcionava. Luz é laser, a luz, ela tem uma propriedade anti-inflamatória, cicatrizante. Então, é assim, mamou, né? Nem mamou lá, acabou. Você vai pegar a luz, 30 centímetros. Uma luz forte. Tem que ser a luz amarela, que ela é quente, né? Tá. Porque ela é quente, a branca não esquenta tanto. 15 minutos, 30 centímetros da mama em cada mama. Acabou, cicatriza na hora, seca. Eles falam, o tomar sol, como você vai tomar sol? Não, eu tentei tomar sol, só que aí eu cheguei na minha sacada. Da sacada tomar sol. Os peitão lá pra fora, eu falava, gente, mas não tem condição de ficar fazendo isso, não. É a mesma ideia do tomar sol, então. Mas aí é uma radiação mais ainda... Mais intensa. Você só tem que tomar cuidado pra não... E não passa pomada pra pôr a luz. Deixa nada. Sem pomada, natural. Nada, limpinho natural. o peito. Isso. Ou no máximo leite. O próprio leite, eu usava o próprio leite também. Não passa pomada, porque você colocar aquela de lanolina, roxinha, queima. Esquece a pomada. Passa mulherada, dica do milhão. Essa é boa. Essa foi muito, muito boa mesmo. Tá.
E aí, nos bastidores, eu já tava perguntando da diferença dos 2 filhos, né? E ela tá até me incentivando a ter logo o próximo. Tem que ter filho. Mas aí, conta pra gente. Porque é uma diferença super pequena de um pra outro. Você engravidou quando a Gi tava com 9 meses. 9 meses. Você quis, foi planejado, não Sim. foi no SUS, tipo, tô grávida de novo. Já tava afastada, né? Já tava mais em casa. E aí eu falei, não, eu preciso já resolver isso. Eu quero ter 2, eu quero ter um casal. Mesmo que não viesse, fosse outra menina, seriam 2, né? Uhum. Eu falei assim, só tem uma coisa que me limita a não engravidar agora. Minha filha não dorme. Isso pra mim é ponto inegociável. Porque e você não acordava dormia, a noite literalmente. inteira. Eu falei, não tem como eu ter 2 bebês que não dormem, né? Tem que ser só um. E aí foi até que a gente tava falando aqui nos bastidores, eu contratei, gente, tem consultora de sono, muita gente ainda não sabe disso. Nos Estados Unidos é amplamente difundido, eu só estudava por sites americanos, nessa questão E você do estudava sono. de tudo também? Tudo. Mudou rotina? Wake window, tudo, sei tudo. Eu só estudava, eu estudei antes da gestação e a hora que nasceu, eu ainda estudo até hoje. Então, eu via que tinha essa consultoria de sono e ela me ajudou muito, né? Até a gente pode falar aqui, a Débora Moss, Hora de Nanar, né? Hora de Nanar, ela é neuropsicóloga, o marido é pediatra, então é alguém entendido, super experiente, com expertise. Ela me ajudou muito. Em um mês, aí então a Giovana tava dormindo, eu falei, agora eu posso engravidar. E aí, eu engravidei em um mês. Jesus, Eu tinha colocado o DIU já de cobre com 3 meses. Você pôs? Pus, com 3 meses. Porque engravida, né? Porque engravida. Eu voltei a menstruar. Eu tenho uma ideia, né? É que quem não é leigo, quem é leigo, enquanto né? não menstruou, engravida. Mas aí você pode engravidar antes de descer sua primeira menstruação, que você nem sabe. Então. Entendeu? Deus protegeu, entendeu? Até agora, Deus protegeu. Mas eu falava, eu não tô menstruando, não tem como engravidar. Mas não é bem por aí, né? Bom, enfim, mas aí você falou, não, 3 meses você já pôs o DIU de cobre. Eu pus, aí com 8, né, que ela começou a dormir, eu tirei. Aí eu engravidei. Caramba. Porque não é hormônio, né? Então o corpo tava pronto, né? Em um mês não, em 2. Em 2 meses eu engravidei. Caramba, super rápido. Foi. E aí, como é que foi essa gestação com um bebê? Porque literalmente ela era um bebê, nem andava. Com bebê. Como é que foi adaptar? Aí você já passa mais mal, né? Na primeira é tudo lindo, aí na segunda que você tá com o bebê, aí você já fica mais... Gente, então é isso que eu fico pensando, socorro. Mas aí você vai... Você conseguia se exercitar igual você fez na primeira? Sim, pra mim isso era ponto essencial. Inquestionável. Inquestionável. Inegociável atividade física pra mim, é inegociável. Na gestação, no dela eu fiz personal. E fazia hidroginástica também. Não, minto. No dela eu fazia personal e no dele eu fiz hidroginástica e fazia personal também. Então, você dava um jeito. Não, eu tinha o horário certinho. Quanto que eu fazia? Quando ela dormia de manhã. A primeira soneca que é mais extensa, eu saía. E eu precisava, mas tá cansado. Gente, cansado vai estar sempre. Mas pelo menos eu dormia. Mas pelo menos eu dormia à noite. À noite você conseguia. Entendeu? E eu fui liberada, olha. Porque às vezes, né, a mulher, os primeiros 3 meses fica mais... Tem algum sangramento. Eu não tive nada. Sempre fiz. Vamos fazer atividade física. Eu já estava no meu peso normal. Em 20 dias eu voltei pro meu peso. É porque você engordou pouco, né? Então... no 15 dias eu tive parto normal, eu falei, eu preciso ir na academia pro meu médico. Ele falou, você pode ir. Eu comecei a correr, 15 dias você voltou pra academia? 15 dias. Eu tava, mas você tá com sono, você prefere dormir? Não, eu preferia ir e ficar 20 minutos. Eu descia, ficava 20 minutos. Cara, aquilo me dava um ânimo, assim, é saúde mental. Você tava se cuidando, né? Não, mas é saúde mental mesmo, exercício é endorfina, Endorfina. Né? É muito bom. E aí eu já tava no meu peso, falei, não, é agora. E eu engravidei, e aí você tem que ter um neném, né? Você tem que cuidar. Mas é interessante que você não foca tanto na gestação. Você igual foca na primeira, né? Igual na primeira. Isso aí é unânime. Toda mãe que eu converso fala,
A segunda gestação, você tá focada, você vai focar de verdade no neném na hora que nasce, porque enquanto isso você vai vivendo. Você vai levando. Que loucura, né? E na primeira a gente fica tudo, né? Pra barriga, tudo pro filho, tudo. Aí o ensaio da gestação você quase não faz no segundo. Aí minha mãe, você vai fazer, tem que fazer. Falei, fez pra um, fez pra outro. Ah, minha mãe é a mesma coisa. Ó, você fez isso pra Bela? Você vê que você vai ter que fazer no outro. Tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo. E outro cuidado que eu tive nessa gestação do Gustavo, eu não queria que ela sentisse tanto essa mudança. Então eu queria colocar ela na escola o quanto antes. Tá. Eu coloquei numa escola que era assim, ou ela anda ou tem mais de 1 ano. Só que a Giovana demorou pra andar. Ela sabia andar, mas ela não tinha segurança. Ela foi andar com 1 ano e 3 meses. Demorou. E eu já enlouquecida pra colocar ela na escola. E você já tava bem grávida, Por né? Por quê? Bem grávida, né? Tem níveis, mas já tava avançada a gravidez. Tava 3 meses pra ele nascer. E aí eu falei, por quê? Se eu colocasse isso, o pessoal erra muito. Nasceu, agora eu vou colocar. Não, aí o que o neném vai pensar? Me trocou, o neném chegou, me mandou pra escola. Então legal, todas as mudanças você tem que fazer antes, né? Do neném nascer. Ter essa pra adaptação. Não sentir tanto, pra ter adaptação. E aí eu levei ela pra escola, fiz toda a adaptação dela e depois de 3 meses o irmão chegou. Tá. Aí fui só... E aí foi, então, isso, você sentiu que deu pra você ter um tempo também com o neném, porque isso é uma coisa que eu penso. Eu falo, coitado, o segundo filho nunca tem a mãe só pra ele, né? Mas de certa forma, quando você põe na escola um outro, ou enfim, consegue ter um tempo sozinha com o filho, aí você consegue proporcionar. Porque se o outro tá sempre, o maior, né, o mais velho, tá sempre com você, fica complicado. Mas aí que tá, isso. você não tem saudade daquilo que você nunca teve. Ele não sabe. É uma noia nossa, né? Da mãe, né? Nosso. Falando, não vou ser sozinha. Gente, antes o pessoal tinha 6 filhos, não tem dessa opção. Ele nem sabe, né? O que é ter sozinho, o que é ser atenção exclusiva. E aí o que eu me preocupava, que a primeira assim, vai lá na cadeira de amamentação no quarto, lindo, fecha a portinha. Total. Fica tranquilinho. Eu falei, não, segundo, a Giovana vai ter que participar. Porque eu via outro, tipo... pessoas à minha volta, deixava o filho, não, agora é amamentar. Gente, tem que envolver no processo. Por mais que ela tivesse, quando ele nasceu, ela tivesse 1 ano e meio, ela não tivesse a mínima noção, sempre envolvia o irmão e tal. Onde que eu amamentava? Na sala, com ela. Filha, vem cá, brinca aqui, nananã. E ela ficava assim... claro, e ela não queria criança, no seu colo, queria o seu começo, peito, ela não teve vontade de voltar a amamentar. Aí eu tirei com 1, eu já estava grávida, então eu amamentei ainda um pouco grávida. Ele falou, depois de 3 meses você tem que tirar. Você tem que tirar porque você tem receptor para ocitocina, então pode dar contração uterina. Aí eu já desmamei pensando, né, com não, ela foi muito tranquila para desmamar. Eu fui desmamando. Fui cortando a da noite, fui deixando 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, deu 1 ano. Falei, filhinha, amanhã você não vai mamar mais. E acabou. Pronto. E ela plena. Se eu fizer isso pra ela vai... Ela vai chorar 10 dias, Carol. Meu Deus, o quê? A menina, ela fica tê. E o problema é que agora começou a falar. Aí eu sinto que assim, quanto mais velho vai ficando... vai ficando mais difícil. Mais difícil vai ficando, né? Vai. Porque vai entendendo mais, claro. já vai ligando... Gente do céu, esse vai ser um outro desafio em casa. Mas então você parou de amamentar com 1 ano, estava grávida, então também não teve esse baque de tipo, perdi o TT também. Eu fui ela não tinha tanto vinho, assim, não era um negócio que ela tão precisava. Forte, era mais da chupeta, assim, mas que é uma história engraçada também. E aí eu tirei, enfim, com 3 meses eu já me preparei e quando eu amamentava o Gustavo, ela queria no começo ficar no colo. Aí você vai explicando, filhinha, brinca aqui com a mamãe, nananã. Mas o neném, aí eu ficava olhando. E aí você amamentando e interagindo com ela com a outra mão, tentando... Interagindo com ela com a outra mão. Perfeito. Foi isso. Que aí teve essa inclusão. O que era mais difícil era na hora de dormir, né? Porque aí ele chorava. Porque os horários deviam bater e, na verdade, ele não tem muito horário. Porque quando é bebê não tem horário. É um caos. Eu imagino. É um caos. E aí tinha que ter alguém em casa, né? Eu nunca tive babá mesmo, né? Eu tive a Vanessa, que é uma funcionária que estava comigo desde que eu casei. E que ela já arrumava em casa, fazia tudo, tal. Com a Giovana, assim, ela pouquíssimas vezes ela fez alguma coisa. Eu fazia tudo.
tudo. Tá. E aí com o Gustavo, aí às vezes eu falava, ó, fica agora um pouco com a Giovana, só pra eu colocar o Gustavo. E aí ele chorava, mas o neném tá chorando. É um caos. É um caos. Porque aí você tem que pôr uma pra dormir, aí o outro tá chorando e... Aí eu sempre colocava ele, né? Porque ela sempre teve esse sono mais sensível, assim, né? E neném dorme. Colocava ele, depois eu ficava mais um tempo com ela e colocava ela. Tá. Entendeu? E ele não acordava ela com os choros dele na madrugada? Acordava. Oh, Deus. Eu tinha... isso é uma dica muito boa também, aquela maquininha de white noise dos Estados Unidos. Eu comprei 3. Aqueles ruídos brancos, Eu comprei né? 3. 3? Eu deixava um no quarto dele, um no quarto dela, um no corredor. Não, a casa dela devia ser só assim, ó. Era alto. Devia ser um chiado. Era alto, colocava porque aí no talo. o choro dele Chorava. não, Algumas vezes não acordava. acordava tanto ela. Com esses aí ruídos. A gente falava, não, tem que dormir. Por isso foi muito bem. Ela tava num treinamento assim, tava certíssimo. Mas acordou, algumas vezes acordou sim. E aí você ia lá acudir ela pra ela voltar a dormir, aí ela voltava a dormir e depois... Eu tentava não entrar muito, né? Quanto mais você entra, mais você estimula um novo hábito. Se eu desse muito... Toda hora ela ia começar a acordar. Então eu entrava o mínimo possível. Porque às vezes dá uma choradinha, né? Daqui a pouco... Eu corria no neném. Ele gritava, eu corria no neném pra não acordar ela. Né? Porque a gente sabe... E você não acabou... E assim, o sono dele não acabou ficando muito... Porque assim, vou me explicar. No primeiro filho, pelo jeito que você foi assim também, a gente cria ambiente, silêncio, luz baixa. No segundo, pelo que eu entendi... Não, eu fazia isso sim. Manteve claro. isso. Rotina do sono, 6 da tarde, pra todo mundo. Eu tinha 2 bebês. Ela era pequena também. Muito. Luz baixa, banho nos 2. Dava banho em um, depois dava banho em outra. Eu que dava. Aí colocava ele, ó, a mamãe vai colocar o neném. Teve vezes de eu entrar, teve vezes várias vezes, aliás, ela entrava comigo, eu falava, ó, fica quietinha. Porque se eu deixasse, teve vezes ela chorar, entendeu? Se meu marido não estivesse em casa. Já teve que entrar comigo no quarto. E ela ficava lá bonitinha. Ela é um doce. Ai, gente, que fofura. Ela ajudou bastante. Se fosse o contrário, ia ser difícil. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz, cara. Ela é um doce, assim. Super. Se fosse o Gustavo, o primeiro filho, ia terroristinha. Ia entrar junto, não. E ele dormia mais fácil que ela. Sério? Sério, ele chorava assim, mas ele dormia mais fácil, ele tinha mais sono. Isso ajudou. Bebê, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um planejamento, cada um em um quarto, claro. O que eu fiz na minha cabeça? Eu falei, eu vou tentar ir treinando ele. Eu sabia das wake windows, quantas sonecas ele tinha que ter. Eu levei ele mais à risca, né? Então ele já começou a estender muito a primeira dormida ali da noite. Ele, né, amamentava ele na noite 2 vezes. Então assim, ele... 2 vezes só? No começo. Muito bom. Depois uns 3, 4 meses. Tá. Mas mesmo assim. Sim. Foi bom? Sim, rápido ele conseguiu. Foi, ele rápido. Ele foi mais rápido que ela. Porque aquelas janelas de sono, você já sabia desse mundo, Não, né? já fazia tudo desde ela. Então e ele foi mais fácil. Tem os tipos de bebês lá, como que ela chama? Da encantadora lá, né? Então, ele era um bebê mais livro-texto, assim, mais definido, já sabia direitinho, ela já era mais sensível. E aí, dele eu consegui colocar direitinho. Aí, quando deu 6 meses, ele começou a comer, ele ainda mamava. Engraçado que nenhum pegou mamadeira. Ninguém pegou? Não precisa, né? Depois, sabe que o leite, você precisa do leite materno até 1 ano de idade, né? 1 ano e meio, assim. Depois, você não precisa mais. E você não precisa de nenhum leite. Uma vez me falaram isso no cursinho para pré-vestibular, não, de residência. O pediatra falou, gente, a vaca, o bezerro mama a vaca. Depois, ele toma o leite da cabra? Não, ele come, ele não precisa de leite, ninguém precisa de leite. Ah, mas e os derivados? Você toma um iogurte, acabou, é cálcio e o resto tudo. Você não precisa, ninguém precisa de leite para viver, né? O leite materno, sim, depois... Então, eles foram da... Ninguém pegou mamadeira? Não, eu tentei colocar o copo para completar esse 1 ano e meio. A Giovana não aceitou, não quis. Não queria fórmula de nem gosta, nem gosta de leite até hoje. Mas chupeta ela pegou? Pegou. E ela gosta? Gostava. Você tirou? Claro, há muito tempo.
Minha programação era até os 3 anos, né? Que senão começa a atrapalhar a dentição. Ela pegou muito bem. A Débora Mosa até me deu uma dica. Eu tinha 8 chupetas no berço. Chupetas de brilho, com tudo. A sua pegou a chupeta? A minha não pegou, eu não tive. Gustavo não pegou também. E aí ela tinha 8 chupetas e pegava ela... cada hora uma chupeta pra dormir. Ótimo. E como foi tirar a chupeta? Muito difícil, Foi muito engraçado, porque com 1 ano e meio, o Gustavo tinha uns 2, 3 meses. Ela fazia sonequinha antes de ir pra escola. E aí ela acordou. Mamãe, minha chupeta quebrou! Falei, ai meu Deus, o que aconteceu? Ela tinha o de bichinho. Sabe aquela de bichinho? Que tem a chupeta, o bichinho saiu, descosturou. E aí meu marido tava em casa, né? Era hora do almoço, assim. Aí eu falei pra ele, ó, deu ruim agora. A gente tira agora ou não tira nunca mais. Ele falou, vamos tirar. Aí... Então foi essa deixa dela que ela achou que a chupeta dela tinha quebrado, eu falei, porque saiu o filha, bichinho. quebrou. Aí eu falei, e agora, tal? Aí ela falou, sabe o que ela falou? Com 1 ano e meio, na farmácia tem chupeta. Você tá de brincadeira? Ela falou. Eu falei, filha, não é igual. Aquela lá é pra neném pequeno. Não é igual a sua do bichinho. E a sua é dos Estados Unidos. E era mesmo. Eu falei, não tem. Acabou. Chorou 2 noites. 2 noites. E passou. E passou. E não pediu mais? Não. Adapta, né? É mais a gente. E todo novo hábito, assim, das criancinhas é 2, 3 dias em média, assim. Pra e aceitar, você fala, né? não. Eu falei, não, mas 1 hora dorme, gente. 1 hora dorme. Tem dessa. Não tem noite nenhuma que você passa em claro, 1 hora dorme. E agora? É que é chato, né? Que a gente, a nossa tolerância pro choro, né, é baixa, né? Então a gente não quer de forma alguma. Só que tem que ver, obviamente, não é deixar a criança abandonada, nem nada disso, mas assim, calma, às vezes ela precisa disso pra se regular, né? Pra, tipo, ficar bem. Agora, uma pergunta que a gente acabou entrando em outros pontos, mas que eu quero perguntar, que seu segundo filho, Gustavo, ele tava sentadinho. Então não deu pra ser parto normal. Não deu. Como foi? Então você tem a experiência do parto cesárea e do parto normal. Conta aí as diferenças, o que você sentiu de diferença? Aí foi uma cesárea agendada ou você chegou a entrar em trabalho de parto? Foi complicado também. Ele tava sentado, né? Então eu falei, segundo filho, ia escorregar, né? Nem ia nascer assim, rápido. E foi dando, normalmente ele vira aí, eu acho que até você tem que esperar até umas 32, alguma coisa. E eu na expectativa. Fui no obstetra, ele começou, ele falou, ó, tá demorando, tal. Eu falei, o que dá pra gente fazer? Ele falou, olha, tem um obstetra que faz acupuntura pro neném virar, você vai. Aí ele me deu várias dicas lá. Fiz acupuntura e nada desse neném virar. Tinha uma outra coisa que eu fazia também com uns pontinhos, eu até esqueci o nome. Que me indicou, fui no médico e tal, nada do neném virar. Falei, e aí? Tem uma manobra que chama retroversão, que você tenta girar o neném dentro da barriga. Nos Estados Unidos eles fazem muito. Aqui, isso é uma coisa antiga, meu avô fazia, meu avô médico fazia. Falei, é mesmo. Só que eles faziam no neném menor. Só que é um risco, né? O que é o risco? Você entrar no trabalho de parto. Então, meu obstetra falou, olha, eu já fiz com pouco sucesso, mas a gente pode fazer. Só que eu não vou fazer antes do neném ter 37, 38 semanas. Por quê? Eu não vou adiantar um trabalho de parto. Falei, claro. Aí a gente vai, vou chamar um colega, a gente faz, a gente tenta fazer. A gente vai internar no Einstein e tal, não. Tá bom, e nada do neném virar. Mas você fez essa manobra? Fui pro hospital, tomei hack, tentaram fazer, falou, ó, não virou. Paciência, né? Cesárea. Tem jeito de nascer de parto normal? Tem, nasce, no SUS nasce, só que é um risco, né? É um risco, não vale a pena, né? A gente não é a louca do parto normal. E aí, nesse mesmo dia que eu internei, ele falou, ó, 3 da tarde, me deu alta, isso era um sábado e tal. E aí, no que eu levantei pra ir embora, minha bolsa rompeu. Do hospital. Rompeu no próprio hospital. Eu já tava de 38,3. Foi quando a Giovana nasceu. Normalmente é mais ou menos a mesma data, assim. Não claro isso. Se a Isabela for até 45 não, o dias, segundo vai um pouquinho antes, né? Tomar. E aí, claro, né? Tentou fazer a manobra ali, estimulou o trabalho de parto e ele veio. E tudo bem, eu tava no hospital, o médico voltou.
Ah, porque ele já tinha ido, Já voltou, tinha coitado. Foi louca, correr, né? foi almoçar com a família. Gabi só deu trabalho pro médico. Quarta de cinzas, eu falo, beleza. Mas eu já tava no hospital. Bom, né? Mas não tinha levado, ou você já tinha levado Tava tudo pronto malas, já. coisas, Tava tudo tá. pronto, meu marido foi, buscou. Aí foi o aperto, né? Que a Giovana, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não podia e passar você deixou nenhuma ela longe. onde? Não, meus Posso- sogros moram aqui. Ah, Aí tá. dessa vez minha mãe não conseguiu vir, né? Tá. Porque ninguém esperava. E aí foi de cesárea, nasceu, tudo bem, tudo maravilhoso também. A gente ligou no FaceTime pra minha mãe ver, enfim, hoje a tecnologia possibilitou isso. Mas aí vem a dor da cesárea, né? Você teve o quê? Normal cesárea? Eu tive cesárea. Aí você vem, aí você já levanta Mas assim. eu não tive muita dor, sabia? Nossa. Pra mim foi muito Que bom. de boa. Maravilhoso. Muito. Tanto é que a minha mãe até brigava comigo, ela falava, você tem que ficar quieta, porque não dá pra você ficar, é o que você falou, não dá pra você ficar quieta, é um bebê ali que precisa de você. É isso. Eu só tive muito inchaço, muito inchaço. Também, muito mais. Muito inchaço, assim, meus pés pareciam 2 pães, literalmente. Então, mas incha de qualquer forma, mesmo no normal, assim. Mesmo no normal, porque você tem uma retenção enorme, uma hora aquele líquido tem que ir pra algum lugar, entendeu? A hora que sai ele bebê com placenta, com tudo, dá uns 9 quilos, e o resto? Vai pra onde? Vai pra onde? Entendeu? Exato. Então, não tem jeito. Mas eu não tive dor, mas você teve? Você sentiu bastante? Tive, né? Tipo, você sai, você tem aquela limitação. Você não sai, cheguei igual eu levantei aqui. Não tem. E aí a Giovana foi visitar o neném, né? No segundo dia. Eu cheguei, eu agachei, eu peguei ela no colo. Pô, você tá louca? Como que eu não vou pegar ela no colo? Mamãe não pode pegar com 1 ano e meio. Ela não sabe. Entendeu? Mas não tive complicação nenhuma. Não mas teve. mais disso, né? Tipo, da limitação, de movimentação. Você fez. É um pós-operatório. É um pós-operatório. Você tem que respeitar o pós-operatório. Porque senão você pode ter, abrir a cicatriz, você pode ter infecção, você pode ter uma série de coisas, né? Então foi mais disso. Agora do leite, desceu igual, foi tudo igual. O assim. resto tudo igual. Foi Tudo só igual. essa questão de ter feito uma cirurgia, literalmente. Isso, foi isso. Perfeito. E você entrou em trabalho de parto também? Eu entrei, então isso é muito importante, gente. Nada contra, assim, agendar cesárea, mas tenta entrar no trabalho de parto. O negócio é o mais fisiológico. Seu organismo está pronto, né? Nem tem que nascer. Está pronto ele também, tem que nascer, né? Na hora que ele quer. Que ele tá pronto pra ir. Eu sou, assim, nada contra a nenhum procedimento, mas essa questão do neném dar o sinal que ele quer nascer, eu acho que é uma coisa muito importante, muito óbvio, assim, sabe? Tipo, gente, calma. Espera ter o sinalzinho, né? Calma, gente. Tudo nossa hora, né? Exatamente. Bom, e o puerpério dos dois? Você sentiu, da primeira 15 dias, você já tava querendo ir pra academia, mas você chegou a ter um baque, assim? Teve? Sempre tem. Nos primeiros 15 dias, assim, meu Deus. É isso mesmo, né? Nem onde eu fui me enfiar? Meu Deus, ninguém me fui contou. Inventar. Assim, o menos mal, eu como médica, eu fiz clínica médica, então eu dei muito plantão noturno. Então, isso do sono foi um negócio, assim, claro que eu senti. Impacta, mas a gente já era meio que acostumado. Isso eu acho que às vezes pode até ter me prejudicado, porque o neném dormia e dava eu já tava de pé. Eu sempre fui pronta. Entendeu? Você tinha esse gatilho. Tinha o gatilho do alerta, você já vai. Deu um chorinho, em vez de falar, deixa, sabe? Aquele, que sono, vou virar. Não, eu tava pronta. Entendi. Entendeu? Isso é difícil. E isso, de certa forma, ajuda, porque todo mundo resmunga dormindo. Mas sim, né? Isso de você se sentir muito cansada. Falou, até que hora? Sentia muito sozinha, sim? Não. Solidão. Porque isso é uma coisa que eu tava até conversando ontem com meu marido, que a gente tava vendo umas fotos antigas, e é engraçado, porque eu tava lá com a minha mãe, tava lá com ele, mas eu me sentia tão sozinha no sentido de parecia que era só eu que tava passando por tudo aquilo, e na verdade era só eu que estava passando por tudo aquilo, né? E aí eu me sentia muito limitada, sabe? Essa questão, talvez eu demorei muito, eu sempre fiz muito exercício também, mas depois que a minha filha nasceu, acho que eu fiquei com tanto medo, assim, eu entrei numa redoma de eu preciso cuidar dela, eu tenho que ser dela. Sim. Então eu me abandonei muito, sabe? Eu me deixei bastante de lado, demorei pra voltar a fazer algumas coisinhas que eu gostava. E acho que isso não foi, acho que isso
prejudicou ainda mais esse meu puerpério, que tem a questão fisiológica, hormonal, né? Que a gente tem essa oscilação muito louca. Não tem jeito. E aí isso me deixou meio... Lógico, acho que não chegou a ser uma depressão pós-parto, mas me deixava meio assim, sabe? Minha vida é isso. Pra quê? É o que tem, né? Dá um desânimo, assim. Dá um desânimo. É o famoso baby blues, né? O negócio acontece mesmo, gente. Alteração hormonal, você fica... a dica que eu dou, assim, cada um tem seu tempo, sabe? De voltar. Viu que tá demorando muito, 2, 3 meses... Gente, começar a investigar a depressão pós-parto, tem ajuda. E quanto mais... E o que eu me policiava muito também, eu tava ali o dia inteiro, com cheiro de neném, com leite, com não sei o quê. Nossa, eu ficava o dia inteiro de camisola. Minha barriga demorou pra caramba pra voltar. Eu tive muito gases, então parecia que eu tava grávida ainda. Era uma coisa muito louca, sabe? Eu descia no elevador... As pessoas falavam, quanto tempo? Eu falava, gente, socorro, não tem mais neném aqui. Nossa, aí é de chorar. Não, e aí dá uma fragilizada na nossa autoestima também, porque a gente já tá se sentindo o caco do caco do caco. E ainda com uma barriga de grávida ainda, fiquei com uma barriguinha assim, parecia que eu tinha uns 5, 6 meses, porque eu tive muitos gases, demorou muito pra passar. E isso que eu saía pra fazer uma caminhada, que falava, tem que caminhar pra sair os gases. E eu falava, não peido, gente, cadê? E tomava Lufital e... Enfim, foi um desafio, assim, isso de... Esse renascimento, sair da inércia, sabe? é muito difícil. Mas a dica que eu dou, tipo, exatamente, tá em casa, tira o pijaminha, gente, toma um banho, não arruma, mas põe uma roupa de ser, tipo, vou pro meu trabalho. Entendeu? Eu tô aqui em casa, eu fiquei quase 1 ano em casa. Vou pro meu trabalho, não, vamos. Você se arrumava? Me arrumava pra eu estar bem. Eu sempre tive muito isso. Eu precisava estar muito bem, porque eu sabia que eu ia... minhas relações estariam muito melhores, sabe? Mas, claro, esse negócio do choro, assim, me tirou do sério, cara. Eu falei, não é possível. Aí eu lia, não, vou fazer assim agora vai dar. Aí um dia eu dormia melhorzinho, ufa. Aí no outro dia, não é possível, nossa, mas não dorme. Aí isso me desestabilizou. Isso, exato. Mas é difícil, não é fácil. Aí eu sempre, né... E você estudou muito, né, Gabi? Muito. O que você mais estudava, assim? Sono, né? Sono, a gente já percebeu que sono era um ponto bem importante. Aquele livro do Encantadora de Bebês, o azulzinho. Tá. Pra ver da rotina, né? Que é o Easy lá. Que o neném, né? A ordem que tem que ter, né? Da mamada, pra tentar não associar aí a mamada com sono. Tá. Então isso eu já sabia muito bem. Isso na gravidez, na você gravidez, já tinha estudado? Eu já sabia tudo, ó, vai acontecer assim, tal, claro que foge um pouco ali, né, cada bebê é de um jeito, mas eu sabia daquilo. Já tinha esse entendimento, pra evitar fazer daquela forma. Que eu sabia, tanto que eu contratei a consultora, mas aí não é nem que ela mamava no peito à noite, eu já sabia que ela não podia, não era chupeta, nada disso. Começou a pegar na minha mão, pra dormir. Deus. E aí eu saí, ela... Queria a mão. Queria a mão. Gente do céu. É um hábito, né? É louco, né? Porque, assim, o meu teve muita questão do peito, né? Ela precisava meu peito era a chupeta dela, então ela precisava do meu peito. Mas aí, o seu não foi o peito, foi a mão. Foi. Louco, né? Louco, demais. Eu não pegava no colo, eu nada. Então eu ia no berço, ela pegava na minha mão. Eu sabia de tudo que eu não podia fazer, mas aí ela começou a pegar a dar cotovelo. Aí eu me acostumava com... Gente do céu, ai meu Deus. Por isso que profissionais ajudam demais a gente pra conseguir. E hoje o Instagram, né, na minha época, tava no começo do Instagram. Eu lembro que eu só segui uma médica. Mas pra ver essas questões de não saúde. Tinha tanta produção de conteúdo. Não tinha, gente. Hoje né? tá uma Era uma coisa mais pessoal, redes sociais, antigamente. Eu tinha essa médica, até eu cheguei nela por conta do Instagram, Pediatria Descomplicada, acho que ela ainda tem. É super legal, assim, mas antes não tinha nada. Aqui, então, hoje a gente, eu olhava muito mais blog americano, muito mais coisa do que aqui. Os Saltos Desenvolvimentos, aquele aplicativo... Semanas Mágicas. Semanas Mágicas, Magic Week, Nem tinha em português, era só em inglês, agora que traduziram, tem uns 2 anos. Olha só. Porque
Tem Muita várias gente coisas. pensa, maternidade é intuitivo. Gente, não é. Tem que não estudar, é. né? Tem que estudar. Ah, mas minha mãe na minha época, cara, acabou, não tem. Hoje é tudo Eu muito acho que estudado. assim, ó, na gestação, o que é legal estudar? Assim, até compartilhar aqui sua experiência. Na gestação, eu sinto que é legal você estudar sobre amamentação, Uhum. entender a amamentação, ou então até contratar uma consultora pra te explicar, porque tem gente que não tem paciência de pegar e ficar lendo livros e... contrata uma consultora Isso. pra te explicar o geral. Isso. Acho que é importante. Sim, antes. Antes Você de já vai ter o neném. preparado. Tudo que você se prepara vai mais fácil. É mais fácil. Acho que fazer uma consulta com um pediatra pré-natal Sim. antes de nascer. Com certeza. Não é? Eu achei que isso fez muita diferença. Eu já entendia mais ou menos que era o bebê. Eu tirei algumas dúvidas básicas, assim, tanto da questão do bebê assim que nasce, mas também para você chegar na primeira consulta, você não tá. Oi, doutora, isso aqui, o que eu faço? Acho que essa consulta pré-natal, pelo menos pra mim. Sim. Eu não estudei sobre sono, mas você estudou, você acha que é importante? Eu acho que é importantíssimo. Porque o povo acha que, sei que dorme. Não, gente, tem um tanto de soneca, tem o Wake Windows, que é o tempo que o neném consegue ficar acordado. E tipo, recém-nascida é 5, 10 minutos, põe pra dormir. Sabe, eu não tinha a mínima noção. Eu fiquei perdidaça. Não, a gente não tem a mínima noção. Não tem. Chora, quer dormir, qual que é o choro? E aí eu achava que tudo era peito, aí dormia no peito. Mas às vezes ela não queria peito, ela só queria dormir, enfim. Então, acho que sono é bem legal, rotina, de certa forma. Tem que ter rotina. Assim que nasce, não tem uma rotina fixa. Mas você tem que entender essas janelas de sono, né? Rotina de sono pra dormir à noite, o banhozinho quente, tudo que vai relaxar. A sequência, né? Até a gente, quando a gente tem uma rotina formada, estabelecida, a gente se sente mais seguro. E a criança muito mais. Ela tem previsibilidade do que vai acontecer. Exato. Mais alguma coisa na gestação? Acho que é pra isso. estudar? Acho que são esses pontos, né? E aí depois quando o neném nasce, gente, aí você vai estudar na hora que dá. Mas, cara, aí o negócio, aí é a vida acontecendo, aí você vai estudando, aí vai introdução alimentar, aí você vai começar a estudar sobre isso. Eu acho muito importante pra você não perder, assim, o que eu sugiro também. Você pegar umas 3 referências que você admira muito, que você segue a linha do trabalho, você fala, não, é isso. Né? Principalmente, assim, muito de profissional da saúde, nesse campo também de psicologia infantil, que é muito importante. Aí você pega esses 3 e você foca neles, porque senão você vai ver de tudo e você vai se perder. Você vai se perder, não é? É muita gente. Hoje em dia é o pró e o contra, né, das redes sociais. Porque a gente ama, a gente se sente super antenado, é muito bom, tem muito conteúdo bom. Mas você pode se perder, mas né? Você se perde, porque é muita coisa. Agora me fala uma coisa. Você se dedicou bastante tempo à maternidade. Você parou de atender. A vida médica da Gabriela deu uma pausa. Deu quanto tempo, assim? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Foi assim, eu tinha combinado, né, com meu marido, eu tive essa grande oportunidade, isso eu agradeço muito a ele. A gente tinha combinado, falei, eu quero ficar em casa amamentando. Ele falou, eu quero que você fique. Fica aí que eu seguro a onda, tá bom. E aí eu me dediquei, porque os primeiros 2 anos da criança são os mais importantes da formação. Quem que é o mais importante? A mãe. Mas o pai, a tia, a avó. É a mãe. É a mãe. É a mãe que a criança ouve, é a mãe que dá segurança, é a mãe que tudo, não tem jeito. Depois que começa a crescer as outras figuras, a paterna, enfim. E a própria questão da amamentação, eu tirava leite depois para conseguir um intervalo maior. Mas aí eu fiquei em casa, me dedicando exclusivamente. O que eu fazia depois de uns 6 meses, que aí começou a comer, né? Vai no consultório, faz um botox e volta. Faz isso e volta. Mas eu não ficava lá um período, não ficava. Você ia lá só pra alguma consulta pontual, alguma coisa? Quando tava dormindo, tal, aí eu ia. Aí, por isso que eu quis também emendar, que aí a Giovana já foi pra escola à tarde, eu ficava mais tempo com o neném, e ele depois de uns 6 meses também eu ia, pegava alguma coisa, e ele andou mais cedo, ele andou com 11 meses. Liguei na escola, falei, já tá andando, eu posso mandar? Pode. Muito bom. Eu não foi sabia pra sala disso, dele. Caramba. É porque a escola não é berçário, né? Não tem toda a infra pra ajudar, trocador tem, mas não tem alguém pra ficar com ele, não é um berçário, é uma escola, então. Então precisava estar andando. E aí quando ele começou a andar, aí você voltou a trabalhar.
Aí eu falei assim, tá bom, vamos lá. Agora a gente como vai foi essa voltar. decisão de voltar? Então, várias vezes eu pensei, gente, acho que eu vou ficar em casa, acho que eu vou largar a mão desse negócio de medicina. Cara, meus Sério? filhos, pensei. Eu acho, olha, Muito. eu acho que eu já conversei com muitas mães e eu vou te dizer que quase 100% tem esse questionamento de vou largar tudo e vou Falei, meu, me dedicar. Não vai dar certo. Vou ficar aqui, acho que deu certo. Acho que tá tudo bem. E ao contrário, tem muitas colegas médicas, cara, desesperador, quero ir embora, voltou com 20 dias, não aguento isso daqui. Nossa, me sentindo... Cara, eu fui super bem. Pra você tava lá, acho que eu vou ficar, acho que nasci pra isso também. Foi, cada pessoa é de um jeito. Isso que é importante, justamente a pessoa entender o que tá querendo. Porque imagina se você tivesse combinado com seu marido, eu vou ficar aqui em casa, tá bom? Tá bom, maridão, ótimo, fechou. Só que aí você tivesse louca pensando, meu Deus, eu só quero voltar atrás. Se você não tivesse bem com essa decisão, você ia estar você tem que estar doida. Você tem que ter oportunidade, mas você tem que estar de acordo, né? Exato. E acho que esse de acordo só acontece depois que o neném nasce. Eu acho que antes você deve conversa só muda depois. Exato. Muita coisa muda, exatamente. Atenção, pessoal, mulherada. Não toma decisão antes, espera. É importante conversar antes. Conversar antes. Tipo assim, ó, alinhar. Tô querendo ficar. Você segura as pontes? Segura as pontes. Beleza. Mas depois que o bebê nascer, aí você tem que conversar de novo, falando, quero continuar ficando, ou meu Deus do céu, não quero continuar ficando, vamos pensar o plano B, me tira daqui, vamos. Porque cada mulher tem uma reação, vamos dizer assim, né? Então é importante ter esse alinhamento antes, mas o depois também. Muita gente perguntava, mas como que você aguenta, gente? Tá tudo bem. Eu sou muito resiliente, muito resiliente. Então, assim, cara, não é que tava, sou plena. Não, eu também sofria, tinha meus medos. Nossa, eu vou ficar aqui, nossa, criançada. Mas por várias vezes eu falei, cara, qual que é meu trabalho mais importante? Ser mãe. Minha prioridade, gente. Que coisa mais importante que você educar seu filho, do que você dar um norte pra ele, de você ser a fortaleza, o porto. Não tem. Não tem nada mais importante que isso. A mulher nasceu pra isso. Respeito quem não quer ter esse... mas a maternidade é assim, ela te manda... Não, ela te manda pra um outro patamar. Isso é fato. Transforma muito, Transforma. Né? Transforma a mulher depois que se torna mãe. E aí eu pensei e falei, vou ficar, não vou... Bom, o grande exemplo que eu tenho é minha mãe, né? Fez tudo, teve filho com 20 anos, me teve, meu irmão, e sempre trabalhou, tal, mas ela conseguia equilibrar bem esse tempo de qualidade com a carreira. Sua mãe era médica? Minha mãe é empresária, tem escola. Escola de inglês, uma escola bilíngue também em Goiás, então ela sempre conseguiu muito bem. Ela falou, filha, você vai conseguir, fica tranquila, mas se você não quiser também, tá tudo bem. Ela nunca falou, vai lá, falou, meu, isso daí vai ficar... Você teve essa liberdade para sentir de verdade o que a Gabriela queria, porque eu sinto que a sociedade, de um modo geral, te julga demais dos dois lados. É um inferno isso, porque se você decide, não, então tá bom, vou ficar aqui em casa me dedicando aos filhos e tudo mais. Vem o povo e fala, mas você só vai ficar em casa, só vai ficar nos filhos. Mas isso é carreira, isso é vida. Vai ficar dependendo de marido. Nossa, mas não faz nada, só fica cuidando dos filhos. Aí tem esse lado. Mas aí você fala assim, não, eu vou pôr num berçário, numa escolinha, porque eu quero voltar a trabalhar. Mas, gente, que mãe desnaturada. Mas, nossa, só pensa em você. Não, seu trabalho que se lasque, mais importante é seu... Aí você fala... Foi agora. Me dá um tempo, né? E aí, se você não tem esse tempo pra olhar pra você e falar, peraí, o que eu de fato quero, você fica doida. Você fica doida. Porque... se for querer só suprir as expectativas da sociedade, da sua família, do seu amigo, do seu marido também, você não toma decisão por você. Mas isso, assim, não é nem ser egoísta, eu sempre pensei muito em mim, eu nunca precisei de ninguém, assim, pra... Né, porque às vezes você validar as suas decisões. É isso. Veja o que você quer, o que vai ser bom pra você, pra sua família, esquece a avó, a tia...
o marido não dá pra O esquecer. marido não dá pra esquecer, porque ele faz parte desse ecossistema. Mas ali com o seu Isso, marido, porque ali. também não adianta você Ali. deixar ele super feliz e super... ele tá amando essa minha decisão. Sendo que você tá odiando, É isso mesmo. né? É isso Então, mesmo. é importante. Acho que nesse ecossistema é o seu companheiro, o seu marido que precisa validar. Mas também a sua validação vem primeiro. Claro. Você que vai ficar ali, sim. Ficar ou não ficar. Tem né? que ter a liberdade de tomar a decisão, né? E aí, depois que ele tava maiorzinho, então, você começou... Não, aí deu um ano, eu falei, eu acho que eu vou voltar, agora vai dar certo. Você já tava tava fazendo uns gato pingado ali, voltava pro escritório? Aí eu voltei com tudo. Aí eu falei, agora vai. Eu pus na minha cabeça, eu sou muito focada. E tudo na minha vida eu fiz planejado. Falei, agora vamos brincar. E aí... Isso foi 2019, foi. Tá. 2019, eu falei, agora ele com Ana, agora o bicho vai pegar. Eu tipo, quase não atendia, eu falei, eu vou comprar 2 máquinas. Meu marido, você é louca? Você não tá nem... Eu falei, vou comprar. E aí, eu até tenho meu avô paterno, meu pai é falecido. Liguei, vô, me ajuda aí e tal. Pode fechar. Mas o que você vai fazer com 2 máquinas? Não tem nem paciente. Deixa comigo. Nem tinha voltado ainda. Louca, gente. Visionário. Falei, não, olha o lado empreendedor da mãe aí. Empreendedor. Falei, eu vou. Contratei uma consultoria, né, financeira para me ajudar a precificar, não sei o que. Eu falei, deixa comigo. E já tinha espaço, né? Meu sogro é cirurgião plástico, uma super clínica na Cidade Jardim, já atendia e tal. Ah, mas veio todos os pacientes. Não é assim, você faz o seu, né? Eu falei, vou entrar no Instagram, vou fazer não sei o que. Aí começou a produzir conteúdo de verdade. Falei, agora vai. Ele falou, não, deixa comigo. E foi. Ele falou, você é louco. Eu falei, cara... Fica tranquila. Eu sou muito determinada. E aí você trabalhava no período da tarde? Como é que era? Eu trabalhava o período da tarde. Eu queria levar e buscar eles na escola. Eu ficava com eles de manhã e trabalhava só à tarde. Aí eu contratei a consultoria financeira. A consultora falou assim, então, mas como que você quer... bombar essa agenda com trabalhando 3 horas. horas. É isso. Ela falou, e aí, me conta, como é que você quer? Eu preciso ficar com meus filhos, não quero nem saber. Ela falou, não, tá, vamos ver o que dá pra gente fazer. Ela falou, você pode otimizar, a sua hora é muito mais cara do que de outra pessoa. Então, e se você chamasse alguém para levar seus filhos na escola? Meu, é 2, 3 horas que a gente perde deslocamento, né? Aí eu comecei a fazer esses ajustes. Então, de manhã eu fico com eles, levo eles na academia, que é o momento que eu tenho, eles estudam à tarde, e aí eu já saio meio que na hora do almoço, eu só tenho o café da manhã com eles, eu saio na hora do almoço, que a hora do almoço é o que mais pega, e eu tenho essa pessoa, que é essa mãe turista que leva e busca eles na escola. Que legal! Porque era um transtorno levar e buscar, porque eu e meu marido é assim. É uma hora, um tempo de qualidade, no fundo, né? Não é. Gabi, porque levar e buscar é trajeto e... Não, assim, eles amam. Eles amam. Eles amam? Eles amavam. Sério? Porque você ficava brincando? Que dia que você vai buscar? Não, porque tem o ali do pai buscar. Não é nem o caminho, é o de... É o despedir, o de encontrar. Dar oi. Mas enfim, exatamente, dá pra ter outras coisas. Exato. E aí, você tem que saber o que priorizar, o nosso né? não era horário comercial, né? Então ficava aquilo, Guilherme, você vai. Mas minha consulta. E o meu, eu tinha que marcar paciente até 4 da tarde, então não dá, né? O horário que mais né? é pouco tempo. E aí eu fui fazendo esses pequenos ajustes, assim. Que hoje em dia você atende até que hora? É assim, eu tenho um combinado também com meu marido. Segunda e quarta, eu fico até mais tarde. E ele chega mais cedo pra render a Vanessa, que é minha funcionária ainda, né? Eles chegam da escola e já jantam. Aí ele chega entre 6h30 e 7. E eu posso ficar até umas 8. E aí de terça e quinta ele atende até mais tarde. Aí é você que... Sou eu que chego antes. Perfeito. Tem que alinhar. É esse equilíbrio que você encontrou e tá funcionando. Super, super bem. Isso é muito importante. Mas você teve medo de voltar? Não, medo eu nunca tive de nada. Nem com as crianças, assim? Tipo, como eles vão se adaptar? Não. Zero? Zero. Nossa, medo nunca. Tranquilo isso pra você. E o que você acha que mais mudou na Gabriela depois de ter se tornado mãe? Olha, eu já era resiliente, fiquei ainda mais. Tipo, meu marido fala, você é um Buda. Todo mundo fala, não sei o que, fica gritando. Cara, não grito, sou mais serena ainda. Porque, né, você vai estudando muito, porque você que é o adulto, você que tem que comandar ali.
Eu estudo muito, gosto muito da linha aí de disciplina positiva, né? O que é o mais importante para a criança? Ela tem que se sentir aceita, amada e importante. E tudo. Você grita, e não é o que você fala, é o que você faz. Menino, grita! Tipo, não adianta, né? Você tem que se policiar. Ah, mas eu não consigo. Você vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa, você vai contar até 10, gente. Não dá, né? Eles são um reflexo de você. É espelho, né? Não adianta. É espelho. O exemplo arrasta. Arrasta até para nós adultos. Arrasta. Imagina para criança, que a gente é a principal referência. Arrasta. Então, você sente que essa calma, essa resiliência aprimorou. Sim, e assim, mais importar com o outro, sabe? Menos egoísmo, assim, que isso é o seu filho, né? O mais importante ali é tudo pra eles, né? Perfeito. E me fala um pouquinho dessa sua rotina de autocuidado. Porque você falou que voltou com tudo, logo quando, nos primeiros meses, assim, assim que você foi liberada pra fazer exercício e tudo mais. Como que é a sua rotina? Como era a sua rotina quando você estava lá, exclusiva na maternidade, para se cuidar, para ter o seu momento, para ter esse espaço para a mulher, Gabriela? E como que é hoje também para inspirar aí outras mães falando, não, acho que eu posso adaptar e tentar fazer algo parecido? Bom, durante a gestação ou puerpério? Depois, né? Porque dos dois, né? No caso da gestação do Gu, você já era mãe. Gente, mas na gestação tem que fazer atividade física. Claro, que eu falo assim, você nunca fez, eu sempre tive vontade de fazer pilates. Falei, agora na gestação. Falei, gente, eu não vou fazer um negócio que eu nunca fiz agora, não vou inventar. Não inventa, né? Às vezes pode dar ruim, né? Pode dar ruim. Então, assim, mas você tem que coloca na sua agenda, gente, é saúde do bebê, eu comia tão direitinho. Ah, mas você comia doce? Claro que eu comia, uma época tal, mas é tão mais, a sua responsabilidade é tão maior, você tá com um neném ali, gente. E assim, diabetes gestacional, tudo, pressão alta, uma hora vai, cara. Não é comer como o mundo não vai acabar, não. Por dois, né? Comer por dois. Não caia nessa. Tipo, se eu engordasse um pouco, o médico, e aí? Entendeu? Mas não é, pro bem maior. Então, se policie, marque sempre o horário na agenda. Quando a neném nasce, é bem complicado. Converse com a sua rede de apoio, se tiver. Eu não tinha ninguém, tinha meu marido e tipo, ele tinha que operar, né? O grande problema, eu não me importo de acordar mais cedo, só que ele sai pra cirurgia às 6 da manhã. Entendeu? Então, esse revezamento é complicado. Falou, e quando você tem o filho ali, é aqueles 20 minutos pra sua cabeça, pra você sair do ambiente, você tem que sair do ambiente. Sair do ambiente? Sair do ambiente, sai. Sozinha? Sozinha. Isso eu senti tipo, diferença eu consegui fazer a unha, a academia eu fui antes, mas eu consegui fazer a unha depois de um mês, eu lembro até hoje. Mas saia do seu ambiente. Vai do negócio do lado. Eu comecei a fazer a unha em casa, só que aí eu falei, não quero ficar fazendo em casa. Aí, eu demorei mais, eu demorei uns 3 meses porque aí eu comecei a fazer a unha antes, mas aí eu chamava a manicure em casa, só que aí depois eu falei, você não desliga, você não desliga. Não desliga. E aí eu esborrava, a unha ficava brava, eu falava, não. Aí eu comecei a sair, fez muita diferença sair também, fazer a unha. Sair do ambiente, né, também acho. E no salão. Gente, é meia hora fazer a unha. É meia hora, é isso mesmo. É meia hora, e a academia que eu ia, não sei o quê, não, era meia hora. Tá. Nunca fui ficar 3 horas, meia hora, acabou. Chegou ali, toma um banho, põe a roupinha do trabalho de casa, acabou, segue o baile. Se arrumava e pronto. Nesse período de puerpério, foi assim que você manteve. Então, basicamente, você fazia Mas eu não saía muito, não. Não saía muito, não. Não saía, não. Ficava ali, aí eu passeava, né, descia ali, na área do prédio, era essas coisas. Não é, vou no shopping, vou andar. Não, eu não precisava. Eu precisava fazer academia, só isso. Basicamente era academia. E tomar um ar fresco ali, com eles, dar aquela volta de carrinho. Mas aí era com básico, eles. Sozinha era academia e unha uma vez na semana. No máximo. Não, uma vez na semana não, cada 15. A cada 15? Ia. Às vezes ficava. Mas tem que sair, pelo menos uns 20 minutos, assim. E hoje em dia, a sua rotina, como é que é? Eu faço atividade física de 2 a 3 vezes na semana. Eu também organizo com meu marido essa questão do horário, que eles não acordam tão cedo. Como eles estudam à tarde, eles acordam 8 horas, então já é tarde. E aí, o dia que ele faz consultório, que ele não vai em cirurgia, eu vou pela manhã e vice-versa, né? Tá, legal. Os outros dias aí eu não consigo. Tô fazendo no prédio, tô fazendo muito menos que eu queria voltar
com personal, com tudo. Só que essa falta de horário nossa é complicada. Então, assim, às vezes ele fala, ó, eu tô saindo em 30 minutos. Eu desço. Tá. Eu sei que eu preciso aproveitar aquele gap ali. É muito mais fácil, não, vou descansar, não, 30 minutos não dá pra fazer nada. Você volta transformada. Você desce na academia do prédio e faz. E faço. Tá. Tem que cuidar, gente, você sente melhor. Isso eu falo pra todas as minhas pacientes, acabaram de ter filho. Mas eu sei que, gente, um botox renasce a pessoa das cinzas. Com 15 dias a Giovana, eu falei pro meu marido aplica também, né, porque ele é cirurgião plástico. Guilherme, traz o botox, eu preciso. Sabe? Por favor. Só de você sentir, você ficar mais segura e gostar daquela sua imagem, você se sente muito melhor. Muito melhor. Entendeu? Então, dá aquela lavadinha no cabelo, põe a roupinha. Isso eles falam, mas é inconsciente. É inconsciente. Você tem que estar com sua vontade em dia ali, pra você conseguir dar conta da rotina. E se você tiver sem vontade nenhuma de fazer essas coisas, é um ponto de alerta, presta atenção. Aí você tem que fazer. Rolando uma depressão pós-parto, isso, ficar atento, procura alguém mais séria e a gente acha que, não, é normal, todo mundo fala que a gente fica meio assim, meio largado. Não, presta atenção, gente, presta atenção. Porque alimentação, atividade física ajuda muito. Vai no dermatologista, faz alguma coisa pra você se sentir melhor. Aí você dá aquele ânimo. Às vezes é o estalo que você tá precisando. Total. Né? Isso faz muita diferença. E vida de casal, porque pelo que eu tô entendendo, a rotina é pesada, assim, de vocês. Porque ele trabalha pra caramba, cirurgia, você dando conta da maternidade, dos filhos, seu consultório. Como é que ficou depois que os meninos nasceram e pra adaptar, né? Porque antes de filho, sobrou um tempo, a gente tá junto e pronto, acabou. É muito mais fácil, né? A gente viajava muito, a gente fazia muita coisa. E eu já sabia. Por que eu planejei? Porque eu sabia, vai acabar. Mas eu sabia de tudo. Não vai ter mais viagemzinha, acordar tarde, dormir depois do almoço. Né? Fim de semana, vou dar aquela dor. Esquece, gente. Que saudade disso. Entendeu? Esquece, isso não te pertence. E aceite que dói menos, tá? Assim, são escolhas. E assim, a gente trabalha junto. Mas vocês se veem? Não, a gente não se vê no consultório, é muito corrido. Mas assim, aí, né, põe as crianças pra dormir, aí tem um jantar, aí conversa. O que eu quero... Eu até me propus implementar exatamente que a gente não tem, sei lá, uma babá folguista, alguém que fique pra gente sair. À noite. Mas quer sair? Não, gente, é um jantar, pra você sair do ambiente. É só pra você sair do ambiente. Entendeu? Quando eu viajei sozinha e com ele umas 3 vezes, aí eu deixei... esses 5 anos. Demorei muito. Isso foi... Se me perguntar uma coisa que eu cuspi e caiu na minha testa, foi só isso. Que eu falava, eu vou deixar com a minha mãe, vou viajar. Ixi, tranquilo. Não deixei. Você demorou pra caramba pra conseguir. Demorei. Eu tinha certeza que eu ia... E minha mãe viajava muito. Viajava muito assim, às vezes a trabalho e tal. E a gente sempre ficou muito na minha avó. Mas a gente morava praticamente em frente. Minha mãe tá em Goiás, enfim, mas é diferente. E aí você foi deixar com quanto? Primeira viagem que você fez, eles tinham quantos anos? Tinha 1 ano e meio. O Gustavo. E a Gi, 2... Primeiro foi um fim de semana, né, pra gente testar, sim, aí deu certo. E depois eu deixei com a minha mãe, foi uns 10 dias. Você viajou 10 dias? E foi de boa? Não foi de boa. Não, conta essa experiência aqui pra gente. Pra quem que não foi de boa? Pra eles, pra vocês? Não, a gente foi um congresso internacional aí, que eu fui em Paris, e o Guilherme foi também comigo. Aí eu deixei da minha mãe, e foi de 7 a 10 dias. Eu sabia que não podia. Né, o limite seria isso. Aí a gente meio que avisou, ela tinha acho que 3, ele tinha 2, alguma coisa assim. Mas eu tinha certeza, com a minha mãe ia ficar super bem, ela é muito parecida comigo, muito serena, eu sabia que ela ia segurar a onda. E aí, né, conversava o que eu tinha cuidado de fazer, FaceTime só de manhã, que eles acordam bem, nunca à noite, falar o mínimo possível. E aí deu 4, 5 dias, ela falou, minha filha não liga mais, tá pior. Porque quando você ligava, eles desestruturavam.
Com 4, o limite aí, o que eu entendi nessas viagens? O limite são uns 5, 6 dias, vai. Tá. 5, 6 dias. Que eles aguentam sem sentir muita falta. Mas sente só a hora que vê também, vira as costas. Depois minha mãe filmava, assim. Tá bom, bem. E às vezes a mulher se sente culpada. Ai, mas não precisa. Ai, não sei o quê. Eu, nessa viagem, teve um dia, 6 dias, eu falei, Guilherme, acho que eu vou embora. Acho que eu não vou ficar aqui. Ah, você vai ficar. Tá tudo bem. Eles estão ótimos. Deu aqueles 5 minutos. Vou embora. Pra quê? Não, não preciso. Já tinha acabado o congresso. Tava ali passeando. Não, vou embora. Não, Calma. Olha só, né? Porque a parte que... Não, é responsabilidade. O congresso, vai, beleza, eu aguento. Agora, ai, por mim, por nós, pra quê que eu tô fazendo? Aí a gente tem que se auto-sabotar. Né? É isso. Mas aí o Guilherme... Você tem que ter alguém forte. Não, você não vai não. Agora você vai ficar. Falta 3 dias, tá tudo certo. Minha mãe tá tudo certo. E ela sempre... Ela só Mas falou aí você isso, parou de evita. ligar. Eu fiquei uns 2 dias sem ligar. Ela falou, deixa pra você voltar. Ela falou, Gabi, era só a hora que você falava, assim, estão bem, mas eles vão ficando mais enjoadinhos, tá tudo bem. E isso, às vezes a gente sente culpada. Gente, não. Criança tem que aprender a lidar com a frustração. Você nunca vai ter seu pai e sua mãe sempre. Isso é ótimo pro crescimento deles. Isso minha mãe sempre falava, fica tranquila. É assim. Às vezes a gente quer acudir ali na hora, calma, deixa frustrar. E aí eles conseguiam dormir com a sua mãe, sim, de boa. sim. Eu tenho uma irmã, minha mãe casou depois, eu tenho uma irmã de 14 anos. Tá. Que é assim, Então, conecta super. Conecta Criança a madrinha conecta da com minha criança, irmã. né? Sua irmã é minha irmã, uma moça. A Giovana nasceu, ela tinha 8 anos, é a madrinha. Então é Deus no céu, minha irmã na terra. Então isso ajuda. Ela. Muito. Então é uma conexão muito forte. E aí forte. quando você voltou... E fica enjoado uma semana, Fica, né? Fica grudinho, você tem que segurar. Fica não, mais mas quero que você manhoso. dorme aqui, mas não sei o quê. Vai piorar. Mas precisa ter esses momentos, então a gente se policia. Às vezes fim de semana... Agora, nas férias, teve, acho que um fim de semana, eu viajei com o Guilherme e ficaram com os meus sogros. Agora eles estão ficando melhor, com meus sogros, são mais velhos, assim, é mais difícil. É assim, é que é um trampo, né? Você dá banho, você comida, você não sei o quê. Por mais que eles são super obedientes, assim, super tranquilos, mas dá um trabalho braçal, né? Então, cansa. Cuidar de criança cansa. Então, assim, o fim de semana... Então tem que ter o mas momento agora vocês com o marido. estão tentando... A gente está tentando organizar isso melhor, pra ter alguém pra ficar lá na sua casa também, à noite, pra vocês darem uma saída. Às vezes, sei lá, não é toda noite, né? Sei lá, uma sim. sexta, quinzenal, só isso. Não é pedir muito. E precisa. E sair e do as ambiente. viagens, eventualmente, agora vocês estão conseguindo também, só vocês dois. Sim. Mas demorou pra... Demorou pra começar, mas agora, tipo... Aí eu fui agora de novo para Paris, nesse mesmo congresso, ficaram na minha mãe uma semana. Hoje eles já pedem, quando que a gente vai? Tá, porque é uma viagem para eles também, né? É uma viagem para eles. Isso que eu acho legal. Eu não queria que ficasse aqui. Você fica no seu ambiente, na sua casa, e lá eles distraem. Tem cachorro. Na casa da minha mãe tem 2 cachorros. E o mais legal, minha mãe tem uma Maple Bear, que é a escola, que é onde meus filhos estudam. Quando eles vão para lá, eles vão para a escola da minha mãe. Olha que beleza. Então eles não deixam de ir pra escola, eles continuam indo na escola, é a mesma coisa, assim, só nas férias que não, né? Sim. Então eles ficam ocupados o tempo inteiro, né? E distrai, você tira do ambiente, você não sente tanto, né? Perfeito. Então, boa dica, isso de tirar do ambiente é muito importante. Tem que tirar, é novidade, porque aí tudo é novidade, né? Muito, porque senão eles ficam lá lembrando de vocês o tempo inteiro, é gatilho atrás de gatilho, mamãe, aí não funciona. Perfeito. Bom, acho que a parte da vida de mãe, eu estou satisfeita. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre essa questão de maternidade que a gente não abordou, que você acha que é importante? Acho que é só isso, ter um momento pra você, ter um momento pro marido. Gente, não, filho é tudo, mas não pode vir em primeiro lugar. Tem muitas coisas juntas, né? E isso eu demorei pra entender também, né? Você coloca ali na frente, não pode ficar na frente o tempo inteiro, né? Depois vem o resto. Trabalho, família, marido, né? Tem que dar Que hora que você vê, você só tá falando de fralda, cocô. Não, né, gente? Não dá. E agora, então, vamos falar com a médica. Uau. Gente, falando em falar com a médica, eu ganhei presente aqui, várias coisinhas de skincare. Inclusive, vai ter essa pergunta. Olha, gente, essa colinha tem que vir cheia. Veio a sacolinha cheia, entendeu? Não veio só a necessaire, veio cheia. Então, vários produtinhos. E é justamente sobre isso que eu quero falar. A gente ficar grávida?
eu tenho esses meus produtos. Não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode fazer nada. E aí a gente já começa aí, né? E muitas vezes a pele, na minha gravidez eu senti que a minha pele, eu brinco, eu sou uma eterna adolescente. Eu tenho acne até hoje, cravinhos, enfim, tudo mais. E aí eu falei, caramba, na gravidez... Aí tem acho que era Azelã, era a única pomada que eu podia passar. É isso. Gente, é um saco, né? É um saco, mas enfim. O que a gente pode... Mas aí a gente pensa, tá bom, deixei de engravidar, tô amamentando. Aí também, 300 mil restrições. Aí você fala, como que eu vou me cuidar se eu não posso me cuidar? Rola essa frustração. Então eu quero que você explique mais ou menos aqui pra gente, para as mulheres grávidas e depois para as que estão amamentando, quais são os procedimentos, quais são os cuidados que a gente pode ter enquanto grávidas para cuidar da pele, para cuidar do corpo. Essa questão de passar óleo para não ter estria, óleo, creme, quando que passa, quantas vezes, não sei o que, sei lá. Eu também, nossa, eu odiava, parecia que eu saía assim da frigideira, besuntada de óleo. Era um caos, mas é importante. Enfim, conta um pouquinho esse autocuidado que a gestante tem que ter com relação à pele. Vamos lá, a gestação não pode quase nada mesmo, isso é fato, Aceita. né? Aceita que dói menos. Tá com o bebê, que não pode faltar, protetor, gente. Protetor solar sempre, com cor de preferência, a cor protege mais da luz visível. Hoje a gente sabe que 10 horas de luz visível é 1 hora de luz solar. Então a cor, ela tem uma luz de casa? Mancha. Eu tenho que passar protetor em casa? Tem. Tem. Que saco, principalmente né, quem tem melasma, quem tem uma tendência maior a ter mancha, né? E na gestação a gente aumenta muito essa probabilidade aí. Então aplica o protetor com cor. A cor, no protetor com cor a gente tem óxido de ferro, que faz uma barreira mecânica, protege mais. A vitamina C é essencial de passar, atópica, né? Ela protege mais dos radicais livres e ainda potencialização do filtro e ajuda a clarear as manchinhas. Então esse é o must have. Mas pode, então, vitamina C na gravidez? Pode, deve. Passa, então, vitamina C e depois protetor com filtro. Solar. E à noite, o que pode? Ácido azelaico. Só esse azelaico. Na gestação, né, para tudo, tanto remédio quanto dermocosmético, não tem tantos estudos, você não vai fazer um estudo na gestante. Então, assim, é muito mais fácil você falar que não pode do que falar que não sabe. Tá tudo bem, então a gente não usa, né? Então não usa, é mais seguro. Então é isso. Na questão corporal, sim, hidratação, você falou um ponto muito importante, óleo ou hidratante. Se puder os dois, sim. O óleo, ele não hidrata, tá? Óleo não hidrata? Não hidrata. O bio-oil lá, que todo mundo ama. Nossa, mas eu odiava aquele cheiro. Nossa, não... Ele mantém a hidratação da sua pele. Se sua pele está desidratada, ela vai se manter desidratada. O que hidrata? O hidratante corporal, que tem ação emoliente. Atenção, mulherada. Isso é uma dica que eu não sabia. Isso pra tudo. E eu odiava. Então, ou seja, minha pele é seca, então não adiantava nada. Vai manter seca. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas eu gosto, pode usar. Aí aquele óleo de banho que tá super em alta, maravilhoso. Quanto mais, melhor. Mas ele também não hidrata, ele mantém sua barreira cutânea da pele. Se está desidratado, vai se manter desidratado. Então, tem que usar hidratante. Gabi. Hoje... Fui enganada a minha gestação inteira. Como ama, né? Bio-oil. Caraca. Na próxima você acerta. E hidratante, precisa ser aqueles caríssimos de gestante ou pode ser um hidratante bom? Porque tem uns hidratantes fortes, né? Tem. Extra fortes. O ideal é que seja isso. O ideal é que seja sempre, né, sem cor, sem perfume, né? Nem pra não enjoar, não. É menos irritativo. Na gestação a pele pode ficar. Mas você não precisa comprar, porque eu lembro que eu comprava da Mostela, aqueles lá, e eram caríssimos. Eu falava, não, vou comprar porque essa aqui é própria pra gestante, vai que eu passo um... Olha, é bom, você podendo fazer o investimento, tem uns diferenciais, sim, né? Tem algumas formulações, né, mas não é o que vai fazer a diferença. Mas se tá mais apertado, compra um extra forte... Gente, não é Nivea Milk é maravilhoso. Nivea Milk. O soft é maravilhoso, né? O hidratante é um super hidratante com ação e hidratação. Jura? Gente, um preço super acessível. Da Skin eu amo também, que é o Velastiza, é muito bom. Então, assim,
E besunta. O pessoal lembra só de mama e barriga. Gente, não esquece do bumbum interno de coxa, que é uma beleza. Sabe uma coisa que eu esqueci? Eu colocava só na barriga. E aí eu não passava aqui No na flanco, lateral, no flanco. passa Tive estria. tudo. É. Tive estria. Você acredita? O único Mas lugar assim, que eu é claro, esquecia. mas eu usei muito, gente. Assim, tem muito do componente genético, né? A estria é multifatorial, o tipo de alimentação, o ganho de peso, que a gente sabe que é a estria e qual o tratamento? Não tem, gente. Não tem cura, não tem. Você dá uma amenizada, a melhor hora de tratar é quando ela estiver mais avermelhada, com processo inflamatório. Tem laser, microagulhamento, tem uma série de opções aí. Que ajudam. Que ajudam, não somem. Estria não some. Então, assim, por exemplo, quanto mais cedo a mulher engravida... Mas grávida, ela não pode fazer esses tratamentos. Não pode, não. Só depois que nasceu. Que aí, só depois que nasceu. Mesmo amamentando, pode fazer esse tratamento? Pode fazer, pode fazer. E depois da gestação, na maternato, amamentando, na minha rotina, eu costumo esperar aí uns 3 meses. Não tem problema, tá? Toxina botulínica, ácido hialurônico, Ultraformer, que é meu carro-chefe, assim. Não tem muita questão. Calma, porque a doutora tá falando aqui como se a gente entendesse tudo que significa as tecnologias, essas coisas. Calma, que você vai explicar laser. essas coisas boas aí pra nós. Vamos. Mas então tá, grávida, basicamente, vitamina C e filtro solar, e à noite, se tem acne, alguma coisa, esse ácido azelaico aí é a única coisa que você pode... E hidratante no rosto também? Pode. Rosto. Tem que hidratar, a oleosidade é diferente de hidratação, então assim, às vezes a pele está desidratada e é oleosa. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é usar os produtos mais específicos aí pro seu tipo de pele. Perfeito. E corpo, a gente teve uma dica muito importante. E esse do hidratante do óleo, nunca mais vou usar óleo na minha vida, porque eu odeio e não vai adiantar muita coisa. E aí você falou que na lactante você costuma, sua praxe é depois de uns 3 meses fazer alguns procedimentos para não ficar... Não vai entrar no leite, gente, não tem como, é ação local, sabe? Até tem gente que na gestação faz laser. O laser não teria problema, só que o que acontece do laser durante a gestação? Você tá com a progesterona um pouco alta, então você pode manchar um pouco, entendeu? Então a reação ali é meio que imprevisível, então não vale a pena, né? O que eu falo pro paciente, não, espera e vem, depois que nasce, cuida, uns 3 meses, aí é legal. Tá, e agora me fala dos tratamentos que existem hoje no mercado, estético, né? Nossa, deu um boom. Só de coisa boa. Muita coisa, muito legal. E que, às vezes, uma coisa que eu senti, assim, que a Bela nasceu e tudo mais, eu queria fazer alguma coisa por mim, pra me cuidar, tudo mais, mas eu não sabia nem, tipo assim, por onde começar. E aí eu tinha queixas padrões, né, das grávidas e mães, né? Flacidez, porque a barriga esticou, volta. Diástase, que existem exercícios, mas existem procedimentos estéticos que podem ajudar também, né? Estria e gordurinhas localizadas. Basicamente é isso. E pro rosto, botox, aí tem a questão de preenchimentos e tudo mais, mas aí é mais para cada pessoa que quer fazer essa harmonização e tudo mais. Mas vamos falar assim, sobre flacidez, estria, gordurinha localizada, diástase, são coisas mais padrões. O que existe hoje de tecnologia, de produtos, que pode ajudar a mulher a dar um up nessa autoestima? Vamos lá. Diástase, para quem não sabe, é a abertura do músculo reto abdominal. Quando você engravida, às vezes ele não volta. Tem que fazer um ultrassom. Se você tiver mais de 3 centímetros, o seu caso é cirúrgico. Mas eu fiz o exercício hipopressivo, eu fiz máquina. Gente, não vai fechar, tá? Tem que abrir e costurar lá dentro. Cirurgia. E fica uma coisa maravilhosa, muda a vida das mulheres. Não é nem pra usar o biquíni, é pra usar roupa e não parecer grávida, igual você falou. Então, fica aí esse ponto. Menorzinha, dá pra fazer esses exercícios, mas tem tecnologia, gente. Hoje eu tenho um campo eletromagnético, uma máquina. Você coloca umas pás, ele faz 36 mil contrações em 30 minutos. Então, fortalece aquela musculatura, o reto abdominal fecha diástase, é uma coisa maravilhosa. Ou procurar um profissional aí, personal, alguma coisa, para não fazer exercício errado, para não piorar, né, que é o que a gente mais vê. Porque na academia, isso é uma coisa que você vai fazendo um monte de cagada, gente. Assim, vamos falar coisa português claro.
A gente vai fazendo os Vai, abdominal vai. e aí o negócio, ao invés Vai de piorando. você acha que tá ficando emboladona, cheia dos gominhos, mano, nem... É. Então tem que tomar cuidado com o personal que saiba o que Com esteja certeza. fazendo, porque muda muito o nosso corpo. Na gestação, Sim. você tem que tomar cuidado durante a gestação, tá fazendo prancha, essas coisas, vai fazendo cagada. Nossa, eu quero quase Não infartar é? quando eu vejo isso. E muita gente, né? Faz muito. Tem que se eu orientar. vejo, às vezes, grávida lá na prancha e falo, gente, tá fazendo. sabe o que tá não fazendo. pode fazer isso. Mas então por isso é importante buscar conhecimento profissionais pra te ajudar E aí nisso. você trata essa questão muscular, né? São 6 sessões, 2 vezes por semana, 30 minutos. É uma coisa revolucionária, assim, que tonifica o abdômen, é incrível. Tá. Gordura associada à flacidez. Ultraform é uma máquina, é um ultrassom microfocado, que aí tem que ser aquela gordurinha localizada. Sempre quando a gente fizer esses tratamentos, né, um pouco menos esse do campo eletromagnético, o ideal é que você esteja próximo do seu peso ideal. Por quê? O resultado é muito melhor, né? Nenhum aparelho, nada emagrece, Vai nenhuma te lipoaspiração, né? O ideal é que você esteja, que faz aquele refinamento. Então, gordurinha localizada, com um pouco de flacidez, um biguinho triste, a gente faz o Ultraformer ali na região, fica muito bom, estica a pele. Ah, gente, esse biguinho triste. Eu já tinha um pouco antes da gestação. Depois da gestação ficou uma tristeza. Uma tristeza sem fim, né? Eu sei. E você falou um ponto muito importante, flacidez, gente. Flacidez é a bola da vez, não tem jeito. Tudo que estimula a sua própria produção de colágeno vem com tudo. O Ultraformer faz isso. E os bioestimuladores. Bioestimuladores são produtos injetáveis, também conhecidos. Radiesse, Sculptra, Eleva, que eles fazem um processo inflamatório e induzem sua própria produção de colágeno. Então deixa a pele mais espessa, aquele apergaminhado, aquele flácido mesmo, ele dá uma esticadinha. E isso assim, aonde que eu posso fazer? Eu posso fazer no rosto, que eu amo. A partir de 28 anos, a gente perde 1% de colágeno ao ano. Então, é muito importante. Ou seja, eu tô com 31. Eu já posso estimular isso aí. É bom demais. É a poupança de colágeno que a gente fala, porque a gente vai perder colágeno. Ah, mas onde que eu posso fazer? Face, pescoço, colo, mão. Gente, tudo. Sério? Bumbum, barriga. E aí é uma negócio injeçãozinha? revolucionário. É um injetável que eu aplico, né, naquela região. Não. É bem tranquilo. O produto tem anestésico, a gente passa anestésico antes. Então aí a gente vai fazendo por regiões. E isso trata a pele, porque a flacidez, nada trata a flacidez. Você tem que redensificar a pele. E antes você me pergunte, todo mundo pergunta, mas adianta tomar o colágeno oral? Aqueles chazinho lá, as cápsulas. Vamos lá. Eu sempre faço analogia com a creatina. Adianta tomar creatina e não fazer atividade física? Não. Então, quando que você vai tomar o colágeno? Você toma o colágeno e faz um procedimento que estimule sua própria produção de colágeno. Que aí você faz o Ultraformer, o bioestimulador de colágeno, né, que é o Radiesse, o Sculptra, o Eleva. Você vai pegar aquele substrato para produzir o seu próprio colágeno. Tá. É isso. Aí funciona. Aí vale a pena, senão você vai rasgar dinheiro. Mulherada, vocês estão espertas nisso, hein? Vamos senão de colágeno aqui. Não vamos... A bola da vez. A bola da vez. E pra gente finalizar, skincare. Mãe, vida corrida. Cara, muitas vezes o que dá é pra passar o básico do básico do básico. A gente falou da gravidez, né? O must have da gravidez. Mas o que pra mãe, mulher já, não tô grávida mais, o que ela precisa, é muito importante, de manhã e à noite, quais são os pontos chaves aí? O que não pode faltar? Não pode faltar, mesmo que a mãe tá assim, tô muito corrida, eu não tenho tempo pra ficar fazendo máscaras e hidratações infinitas. Vou começar com uma frase que eu sempre falo para os pacientes. Gente, skincare vai muito bem sozinha até os 25, depois esquece. É skincare e mais alguma coisa, mas tá bom. O que não pode faltar? Tá. É igual escovar os dentes. Deixa ali. Vitamina C, filtro solar. Escovou os dentes, vitamina C, filtro solar. Ah, mas o filho tá chorando. Vitamina C, protetor solar. Acabou. Pronto. Tem que ter. Tem que ter. À noite. Ah, mas eu vou dar banho no filho, eu vou tomar banho. Depois do seu banho, você passa um hidratante rapidinho ali. Saiu do banho, né? Pra colocar a criançada pra dormir, é o que eu faço. Um hidratante rapidinho ali. Gente, é 30 segundos. É 30 segundos, gente. Saiu do banho, a pele sente, fica repuxado, né? Parece que pede alguma coisa. Passa o hidratante. Vai, colocou a criançada pra dormir. Nanana. Aí, a hora que você for dormir, você vai usar uma noite um ácido, outra noite um anti-idade.
e aí a prescrição da sua dermatologista. Mas isso é uma dica muito boa. Não dá pra passar o ácido com a criança chorando, né? Tem que ser um momento mais calmo. Aí o negócio pinica. Maria, mas tem que usar pouco. Você tá pinicando, tá usando muito. Ó a dica aí, ó. Tá pinicando, tá o usando ácido... muito. A gente besunta, não, né, é do tamanho de uma ervilha pro seu rosto inteiro. Não é uma ervilha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Não, eu faço várias ervilhas. É uma. Eu faço isso. É só uma. Tá. Então, gente, vocês entenderam o beabá do skincare. Mas skincare até 25. Depois o quê? Tem que ter procedimentos, pelo menos aparelhos, um botox. Pelo menos, gente, botox é vida, botox. Assim, botox, mas eu não quero ficar esticada. Gente, botox é preventivo, previne formação de linha de expressão. Sabe aquela carazinha de brava ali, a linha na testa? É isso, botox faz isso, tira com a mão. Com a mão. Não, eu uso, eu já faço faz tempo, inclusive preciso dar uma renovada no meu, porque faz diferença mesmo. Faz, muda a vida. Fica. E assim, na maternidade você ressuscita, assim, da fênix. Literalmente, você precisa ter a ressurreição da fênix. E pra gente finalizar, o seu conselho para mães, futuras mães, como mãe, como dermato, como mulher, principalmente. O que você daria de conselho? Gente, tem que ter filho. Se não quiser ter filho, melhor não ter. É bem isso, tenham filhos. Se não quer, não tenha, porque o negócio é brabo, mas assim, é maravilhoso. Abrace a causa, gente, reclame menos. Mulherada reclama muito, gente. Mas você fala isso porque isso você tem ajuda. Não tive nada, dei o trampo. Eu posso falar sem o menor problema, não tive babá, tá tudo certo, quer ter, tenha. Mas assim, a gente reclama muito, deixa as coisas acontecerem, e é difícil mesmo, ninguém falou que seria fácil, né? Mas na vida a gente precisa passar por desafios, e só engrandece, né? A gente sai uma pessoa evoluída. Com certeza. Esse é o recado da doutora Gabriela. Gabi, obrigada. Foi uma delícia a entrevista, gratidão por compartilhar tão verdadeiro, tão sincero e por todas as dicas. Gente, é isso. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras mães, que eu tenho certeza que muita mãe vai gostar de aprender esse conteúdo. É isso. Um beijo, luz. Tchau, tchau.